Os Jogos Olímpicos são um evento esportivo em que atletas de várias nacionalidades diferentes podem competir. Mas antes de toda essa emoção de fato começar, vamos falar um pouquinho sobre os símbolos, sobre as tradições que dão início e finalizam os Jogos Olímpicos. São as chamadas cerimônias. Talvez quando a gente fala cerimônias olímpicas, você se lembre somente dos momentos dos shows. Mas é um evento que pode durar horas e é cheio de simbologias que nós vamos te contar agora. Sabe uma lembrança que eu tenho? Que eu sempre espero, eu acho que é um momento, o auge. É a entrada dos atletas. Os atletas brasileiros, como é em ordem alfabética, eles São não os entram no primeiros, final, né? A sede entra no final. A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos é um momento especial. Especial momento de nada. É momento do povo que tá lá assistindo esse vídeo apertar o like antes que você se esqueça. Tá, pode continuar. Então, né? Depois dessa intromissão, mas não esquece também. Esse é o momento do anfitrião poder mostrar um pouquinho da sua cultura, dos seus símbolos, daquilo que eles têm orgulho dentro do país. Apenas a primeira edição, em 1900, não houve uma cerimônia de abertura. Atualmente, essa cerimônia passa por diversos momentos, passa a história de toda a Olimpíadas modernas e foi tudo se adequando com o passar dos anos. E nós vamos começar aqui pelo que eu acredito que é a primeira coisa quando a gente pensa em Olimpíada. É o famoso símbolo olímpico. Símbolo olímpico. Originalmente elaborado, idealizado pelo Barão de Coubertin, em 1913, o símbolo olímpico, sim, aquele que a gente mais conhece, as 5 argolas, os 5 aros, são oficialmente o símbolo das Olimpíadas. O emblema foi representado com os aros olímpicos num fundo branco. E cada cor representa uma parte do planeta, que seriam os continentes. Os 5 continentes habitados, tá? Porque não conta a Antártida, você já reparou? Não é vamos verdade. esquecer disso, os continentes habitados. Porque a Antártida é um continente considerado não habitado porque ninguém mora de fato na Antártida. Você sabia? Houve um acordo na década de 50, 40, se não me falha a memória, em que ficou determinado que ela é patrimônio natural da humanidade e que a coletividade humana tem que cuidar da Antártida. Então, o Instituto Duplica determina que o fundo branco é Antártida. Que ideia! Adorei! Resolvido. As cores dos arcos, aquela corzinha que a gente vê, o aro vermelho, o preto, eles foram determinados de acordo com a ocorrência, com o número de vezes que essas cores aparecem nas bandeiras de cada país. Interessante, né? Eu, vou ser sincera, não sabia descobrir isso da nossa pesquisa Duplica Olimpíada. Sendo assim, cada um dos aros representa um dos continentes. O preto representa o continente africano, o azul representa o continente europeu, o amarelo, o continente asiático, o verde, o continente da Oceania e o vermelho, o continente americano. E segundo a Carla, o branco do fundo, o continente da Antártida. O Instituto Duplica que instituiu isso daí. Coisa maravilhosa. Oficializado por nós aqui, nós e vocês, fechou. A gente sabe também que este símbolo está na bandeira olímpica, que é hasteada em toda a cerimônia de abertura e ela é baixada em toda a cerimônia de término das Olimpíadas. Depois disso, ele já é entregue para o próximo representante da próxima cidade sede. A tocha olímpica, com certeza, é um dos elementos olímpicos mais conhecidos. E ela, na verdade, tenta estabelecer um elo, uma ligação entre os Jogos Olímpicos da Antiguidade e os Jogos Olímpicos da Modernidade, da Era Moderna. A ideia é que o fogo, ele representa o fogo dado aos homens por Prometeu, sim, aquele que, segundo a mitologia grega, criou o ser humano, modelado no barro, enfim, mas roubou o fogo lá de Zeus, deu pro ser humano. Esse fogo roubado de Zeus está presente na tocha olímpica e dá início à celebração dos Jogos. Na antiguidade, lá na Grécia, quando os jogos eram realizados no Templo de Olímpia, também tinha-se o fogo aceso em frente
ao templo durante todo o período dos Jogos Olímpicos. Em 1928, nas Olimpíadas de Amsterdã, foi-se reutilizado, reincrementado com tradição a tocha olímpica. E foi a primeira vez, então, que se teve a tocha nos estádios de era de Jogos modernos. Em 1936 se deu início a uma tradição muito interessante, que é o fato de que a tocha olímpica é acesa numa cerimônia que acontece em frente ao templo de Olímpia. Essa tocha é levada aos 5 continentes, convidando os atletas para os Jogos Olímpicos. O hábito de acender a tocha lá em Olímpia ainda é utilizado, né? Se calcula então em quanto tempo o atleta vai chegar de Olímpia até a data da abertura, onde ocorre a cerimônia de acender a pira olímpica. A pira olímpica, ela é feita cada vez para o seu país sede, da maneira que achar que melhor representa, e essa sim fica acesa durante todo o jogo olímpico. Vocês sabiam que as Olimpíadas têm um hino? Sim, temos um hino olímpico. Surgiu na primeira Olimpíada no ano de 1896. Primeira Olimpíada moderna. Foi cantada uma música com coral e banda, mas essa música foi abandonada durante muitos anos. 64 para ser exato. Exatamente. Quando foi decidido que esta música introduzida na primeira Olimpíada seria oficialmente considerada o hino das Olimpíadas. E é muito interessante porque eu tava lendo o hino e é como se fosse uma oração que faz a invocação do tal do espírito esportivo. Então invoca-se o espírito esportivo na esperança ali de que todos os jogadores sejam justos nas competições, todos os atletas, né? Que interessante. Todo esse ritual de cantar o hino acontece na cerimônia de abertura enquanto se hasteia a bandeira. Em seguida, existe também o lema olímpico. Em 1924, aconteceu a última participação do Barão de Coubertin. Sim, aquele que deu origem, que conseguiu trazer as Olimpíadas da Antiguidade para a Era Moderna. E pela primeira vez foi apresentado o lema olímpico. Sitius, Altius, Fortius. É muito engraçado esse tema. Gente, não é que... Já dando um spoiler, pra mim isso daí parecia uma invocação de Harry Potter. Com certeza. Esse lema significa em grego o mais rápido, o mais alto, o mais forte. Que é a postura que o atleta deve ter de sempre superar os seus próprios desafios. É até interessante pensando assim, né? Mas que é engraçado, gente. Né? Fala aí. E existe também o juramento. Sim. Um atleta anfitrião da sede do local olímpico, ele é escolhido para pronunciar o juramento olímpico, prometendo na frente de todo mundo respeitar a organização, as regras, o espírito olímpico. Temos também o juramento dos juízes, né? Eles, na verdade, começaram a fazer juramentos em 1972, na edição de Munique, na Alemanha. Lá, eles prometem cumprir com todas as suas obrigações de maneira justa, prestando atenção em todas as regras e de maneira sempre imparcial. Outro momento muito importante da abertura dos Jogos Olímpicos é a Revoada dos Pombos. Ela foi instituída a partir do ano de 1920 na Olimpíada da Bélgica e ela representa a união, a paz do espírito olímpico. Era, né? Momento fofoca. A gente gosta de uma fofoquinha. Em 1988, na edição de Seul, os atletas estavam lindos, maravilhosos, todos fazendo aquele momento maravilhoso de abertura. Soltaram as pombas, como você disse, antes da pira acender. O formato do estádio, as pombas não conseguiram sair. Ficaram lá de boa, pousaram nos lugarzinhos, já imaginou, né? E 11 delas, pelo menos, pousaram na pira. Deus. Ninguém se atentou e acenderam a pira com as 11 coitadinhas lá. Teve pomba queimando, teve pomba que saiu voando, queimando. Foi uma bagunça. Olha, não achei isso com muito espírito de paz não, hein? Pois é. Assim como
a gente achou essa história bem chatinha, bem triste, pomba frita não combina com o momento e espírito olímpico, o Comitê Olímpico, o COI, também não gostou da história e a partir daquele ano acabou com a história da revoada dentro dos estádios. Ela acontecia do lado de fora. Mas nós, brasileiros, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, trocamos a revoada de pombos por uma celebração realizada com pipas, que por sinal ficou linda, hein, galerinha? Ficou. Acabaram os principais símbolos, eu gostei muito de todos eles, alguns a gente até se surpreende. Ó, eu vou ser sincera, porque era um tema que eu tava meio assim, mas depois que a gente para pra observar, a gente vê que tudo faz muito sentido e é tudo muito histórico, né? Muito relevante e torna esse momento ainda mais mágico. Eu espero que você também esteja gostando. Aproveita e divulga esse vídeo pra alguém que gosta de Olimpíada, mas não é muito chegado no assunto, tá meio por fora. É a hora, meu bem, de você mandar, inclusive, pra um crushzinho que é meio atleta. Olha que desculpinha boa pra você entrar em contato, hein? E, gente, chegar na mesa de domingo, cheio de informação das Olimpíadas, mostrar pra família que é cheio de cultura. Ótimo! Se você não tá inscrito no canal ainda, aproveita pra fazer isso, porque a nossa Semana Olímpica tá só começando. Ainda tem mais vídeos sobre o assunto. Vamos lá! Tchau!